Imagine um garoto de 13 anos, sozinho no mundo, órfão de pai e mãe, herdeiro de uma das maiores fortunas da França do século XVIII. Agora, imagine esse mesmo garoto, apenas 6 anos depois, aos 19 anos de idade, comandando milhares de soldados, em um continente que ele nunca tinha pisado, lutando em uma guerra que não era a dele, ao lado do homem que se tornaria o primeiro presidente dos Estados Unidos. Parece roteiro de Hollywood, não é? Mas isso realmente aconteceu. E o mais incrível, sem esse jovem, os Estados Unidos da América talvez não existissem como conhecemos hoje. Esta é a história de Gilbert du Motier, Marquês de Lafayette, a criança que se tornou general, o francês que salvou a América, o aristocrata que abraçou a Revolução. Fique comigo até o final, porque você vai descobrir como um jovem de 19 anos, sem experiência militar alguma, enganou um rei, atravessou o Oceano Atlântico às escondidas e se tornou uma lenda viva em 2 continentes. E garanto, você nunca mais verá a história da mesma forma. Nossa história começa em 1757, na região de Auvergne, centro da França. Gilbert nasceu em uma família militar nobre. Seu pai era um cavaleiro condecorado, herói de guerra. Mas a tragédia bateu cedo à porta da família Lafayette. Quando Gilbert tinha apenas 2 anos de idade, seu pai morreu em combate durante a Guerra dos 7 Anos, lutando contra os britânicos. A criança nunca o conheceu de verdade. E o destino ainda não havia terminado com ele. Aos 11 anos, Gilbert foi enviado para Paris para estudar no prestigioso Colégio Duplessis. Era um garoto tímido, desajeitado, que não se encaixava bem na vida da corte francesa. Mas então, em rápida sucessão, veio o golpe final. Aos 12 anos, perdeu a mãe. Semanas depois, seu avô materno também faleceu. Gilbert du Motier, aos 13 anos, estava completamente só no mundo. Mas aqui está o detalhe que mudaria tudo. Ele herdou uma fortuna colossal, uma das maiores da França. Propriedades, terras, títulos, o garoto órfão era milionário. Como era costume entre a aristocracia francesa, aos 16 anos, Gilbert foi casado com Adrienne de Noailles, de apenas 14 anos, filha de uma das famílias mais poderosas da França. Como presente de casamento, ele foi promovido a capitão e recebeu o comando de uma companhia de dragões. Imagine, um adolescente de 16 anos, casado, capitão do exército, milionário. A vida perfeita, certo? Errado. Porque Gilbert Lafayette não queria festas na corte, não queria apenas ostentar riqueza. Ele queria glória, ele queria honra, ele queria vingar a morte de seu pai nas mãos dos britânicos. E em 1775, em um jantar de verão com seu regimento em Metz, Lafayette ouviria as palavras que mudariam sua vida para sempre. Se você está gostando dessa história incrível e quer ver mais conteúdos assim, deixe seu like agora. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas que amam história de verdade. E ative o sininho para não perder os próximos episódios. Naquele jantar fatídico em 1775, Lafayette conheceu o Duque de Gloucester, irmão mais novo do rei George III da Inglaterra. E o Duque estava furioso com seu próprio irmão. Ele falou abertamente sobre as colônias americanas em revolta, sobre homens comuns lutando por liberdade contra o Império Britânico, sobre as batalhas de Lexington e Concord, sobre um exército continental sendo formado. Lafayette ouviu cada palavra. E naquele momento, ainda na mesa do jantar, seu destino foi selado. Eu vou para a América, vou lutar ao lado deles, vou vingar meu pai e vou fazer história. Mas havia um problema enorme. O rei Luís XVI da França havia proibido oficiais franceses de se envolverem no conflito americano. A França não queria provocar a Grã-Bretanha, ainda. Então, Lafayette fez algo que ninguém esperava de um aristocrata mimado de 19 anos. Ele comprou um navio,
com seu próprio dinheiro. Batizou-o de La Victoria, a Vitória, e planejou sua fuga secreta para a América. Quando o rei descobriu, ordenou a prisão de Lafayette. O embaixador britânico exigiu que seu navio fosse confiscado. Lafayette foi preso. Mas ele era rico, jovem e determinado. Ele escapou da prisão, burlou a vigilância real e, em abril de 1777, zarpou para a América às escondidas. 2 navios de guerra britânicos foram enviados para capturá-lo em alto mar. Ele os despistou. Em 13 de junho de 1777, após semanas de viagem perigosa pelo Atlântico, Gilbert de Motier, Marquês de Lafayette, desembarcou perto de Charleston, Carolina do Sul. Ele tinha 19 anos, não falava inglês direito, nunca havia comandado tropas em combate real, e estava prestes a se tornar um dos homens mais importantes da história americana. Lafayette viajou para Filadélfia, capital revolucionária, esperando ser recebido como herói. Mas a realidade foi diferente. O Congresso Continental estava farto de franceses arrogantes se oferecendo como generais. Muitos não falavam inglês, não tinham experiência e só queriam dinheiro e fama. Lafayette foi praticamente ignorado. Mas então ele fez algo inesperado. Ele ofereceu servir sem pagamento, de graça. Ele só queria lutar, e isso mudou tudo. Em 31 de julho de 1777, após semanas de viagem perigosa pelo Atlântico, Gilbert de Motier, Marquês de Lafayette, desembarcou perto de Charleston, Carolina do Sul. Ele tinha 19 anos, não falava inglês direito, nunca havia comandado tropas em combate real, e estava prestes a se tornar um dos homens mais importantes da história americana. Lafayette viajou para Filadélfia, capital revolucionária, esperando ser recebido como herói. Mas a realidade foi diferente. O Congresso Continental estava farto de franceses arrogantes se oferecendo como generais. Muitos não falavam inglês, não tinham experiência e só queriam dinheiro e fama. Lafayette foi praticamente ignorado. Mas então ele fez algo inesperado. Ele ofereceu servir sem pagamento, de graça. Ele só queria lutar, e isso mudou tudo. Em 31 de julho de 1777, após semanas de viagem perigosa pelo Atlântico, Gilbert de Motier, Marquês de Lafayette, desembarcou perto de Charleston, Carolina do Sul. Ele tinha 19 anos, não falava inglês direito, nunca havia comandado tropas em combate real, e estava prestes a se tornar um dos homens mais importantes da história americana. Lafayette viajou para Filadélfia, capital revolucionária, esperando ser recebido como herói. Mas a realidade foi diferente. O Congresso Continental estava farto de franceses arrogantes se oferecendo como generais. Muitos não falavam inglês, não tinham experiência e só queriam dinheiro e fama. Lafayette foi praticamente ignorado. Mas então ele fez algo inesperado. Ele ofereceu servir sem pagamento, de graça. Ele só queria lutar, e isso mudou tudo. Em 31 de julho de 1777, após semanas de viagem perigosa pelo Atlântico, Gilbert de Motier, Marquês de Lafayette, desembarcou perto de Charleston, Carolina do Sul. Ele tinha 19 anos, não falava inglês direito, nunca havia comandado tropas em combate real, e estava prestes a se tornar um dos homens mais importantes da história americana. Lafayette não ficou muito tempo nos bastidores. Em 11 de setembro de 1777, apenas um mês depois de conhecer Washington, Lafayette participou de sua primeira batalha real, a Batalha de Brandywine. E não foi como capitão, não como observador. Ele foi para a linha de frente. Quando os americanos começaram a recuar diante do ataque britânico superior, Lafayette tentou reorganizar as tropas e então levou um tiro na perna. Um jovem de 19 anos sangrando no campo de batalha a milhares de quilômetros de casa. Mas ele não fugiu.
Mesmo ferido, Lafayette continuou gritando ordens, reorganizando a retirada, salvando centenas de vidas ao evitar uma debandada completa. Washington ficou impressionado. Ele pessoalmente garantiu que Lafayette fosse tratado pelo médico do exército, visitou-o durante a recuperação. E após 2 meses, Lafayette recebeu seu próprio comando, uma divisão inteira. O garoto francês agora comandava milhares de soldados americanos. Durante o terrível inverno de 1777-1778, em Valley Forge, Lafayette provou seu valor. Ele dividiu as mesmas privações que seus homens: fome, frio, doença. E quando o Congresso tentou afastá-lo de Washington com uma missão suicida de invadir o Canadá, Lafayette percebeu a armadilha política e a recusou, permanecendo leal a Washington. Mas sua maior contribuição ainda estava por vir. Em 1780, Lafayette voltou à França e convenceu o rei Luís XVI a enviar 6.000 soldados franceses e navios de guerra para ajudar os americanos. Sem esses reforços, a revolução provavelmente teria fracassado. E em 1781, Lafayette comandou as forças que encurralaram o general britânico Cornwallis em Yorktown, Virgínia. Em 19 de outubro de 1781, Cornwallis se rendeu. A guerra estava terminada. Os Estados Unidos haviam vencido. E Lafayette, aos 24 anos, era aclamado como o herói de 2 mundos. Você conhecia essa história incrível? Já ouviu falar de Lafayette antes? Deixe nos comentários o que mais te impressionou nessa jornada. E se você tem algum amigo que ama a história, compartilhe este vídeo com ele. A história de Lafayette não terminou com a Revolução Americana. Ele voltou para a França e se tornou figura central na Revolução Francesa de 1789, defendendo liberdade e direitos humanos. Ele ajudou a redigir a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, inspirada diretamente na Declaração de Independência Americana que ele ajudou a defender. Em 1824, já idoso, Lafayette retornou aos Estados Unidos para uma última visita. Ele foi recebido como um rei. Milhares de americanos se reuniram nas ruas para vê-lo. O jovem general que lutou ao seu lado agora era lenda viva. Lafayette morreu em 1834, aos 76 anos, em Paris. Mas seu legado vive até hoje. Cidades, condados, universidades, dezenas de lugares nos Estados Unidos levam seu nome. Existe até uma estátua dele em frente à Casa Branca. Porque Lafayette não foi apenas um general. Ele foi a prova viva de que idealismo, coragem e amizade podem mudar impérios. De que uma criança órfã pode se tornar herói de 2 nações, de que a idade não determina a grandeza, e sim o tamanho do seu coração. Esta foi a extraordinária história do Marquês de Lafayette, a criança que se tornou general aos 19 anos e mudou para sempre o destino de 2 impérios. Se você gostou deste documentário e quer continuar descobrindo histórias incríveis como esta, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum episódio. Na próxima semana, vamos contar outra história impressionante que você nunca ouviu na escola. Até lá, continue curioso, continue aprendendo. E lembre-se, a história está cheia de heróis improváveis, esperando para serem descobertos.